Sejam bem-vindos ao 25º episódio do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco um extremo virtuoso, rápido, de um pé esquerdo digno de registro, Caló Oliveira. Caló, antes de mais, muito obrigado por aceitares o nosso convite para estares aqui no podcast. É um gosto para mim ter-te cá. Muito obrigado. Eu é que fico muito gratificado por este convite, por ter esta oportunidade e pronto, estar-vos um pouco a conhecer de outra parte que não está muito ao acesso das pessoas que gostam de futebol, que seguem e pronto, é um prazer para mim também poder estar aqui e contar um pouco da minha história, digamos assim. Exatamente. Caló, acho que antes de começarmos a entrevista propriamente dita, é importante darmos a conhecer o teu currículo a quem nos vê e a quem nos ouve. Assim sendo, o primeiro país onde tu estiveste no estrangeiro foi o Chipre, sendo que representaste o Doxa, o AEL Limassol e o Anorthosis neste país. Estiveste também na Polónia, ao serviço do Wisła Płock, no Cazaquistão, ao serviço do Kaysar, na Arménia, ao serviço do Pionik, e o último país no estrangeiro em que estiveste foi na Grécia, em que representaste dois clubes, o Chania e o Aiolikos, é assim que se diz, acho eu. Não estou a cometer nenhum erro. O trabalho de casa foi bem feito. Ótimo. Gosto quando isso acontece. Caló, falámos aqui um bocadinho em off da tua situação atual. Neste momento não estás a jogar, nesta época não jogaste. Começo por perguntar exatamente isso, ou seja, como é que têm sido estes meses, como é que se lida com esta situação, sendo tu alguém com uma carreira vastíssima já, como é que se lida com este período de interregno competitivo? Sim, é um período que obviamente tem-me dado para pensar muito, refletir muito sobre muitas situações e efetivamente tive um par de possibilidades, mas que no meu entender não iria ser benéfico para mim, tendo em conta as circunstâncias, não seria muito benéfico, por isso tomei esta opção de não os aceitar. Porém, apesar de é sempre difícil nós sentirmos que não estamos a fazer o que mais gostamos, quando no meu caso e de muitos outros, vindo de muitos anos sempre a competir, ter este ano de interregno é um bocado difícil, como é óbvio. Porém, sim, tem-me dado para pensar em muitas coisas, preparar também da melhor forma o futuro, tentar estar o mais preparado possível. Tenho tido a sorte, como falámos há pouco em off, de alguns clubes terem dado espaço e consigo manter-me sempre bem. Também força de algumas circunstâncias, já era para estar integrado em alguns plantéis e as coisas, fatores externos, algumas burocracias e as rasteiras das leis da FIFA tem-me complicado nesse sentido, porém é tentar manter-me o melhor fisicamente, psicologicamente, para agora na próxima época começar já em força e estar o mais preparado possível. E é isso, é aquela linha ténue da paciência e a vontade, e temos que saber lidar com isso. E é isso, eu tento me focar nas coisas mais positivas e tentar tirar proveito disso para quando chegar o momento já estar preparado. Eu acho que tocaste aí num ponto bastante interessante e que de vez em quando aqui no podcast eu vou falando, a questão mental, porque fisicamente tu estás a trabalhar, acredito que estejas bem, sabes, conheces o teu corpo, mas o maior desafio até é do ponto de vista mental de, ok, estou a passar por esta situação, tenho que perceber em que ponto é que estou e o que é que quero fazer no futuro. Completamente. Aí acaba por ser a fase mais decisiva, digamos assim, porque o psicológico, tanto no futebol como podemos dizer que em tudo, faz a diferença. E não me lembro a situação mais semelhante com isto que estou a passar agora foi a situação do Covid. Tivemos em 2020, 2021, nessa situação, essa altura. O campeonato esteve parado, eu estava em Chipre nessa altura e pronto, o nosso campeonato lá teve que terminar o campeonato por volta de março
e não voltámos a jogar. Pronto, esta situação mais semelhante que tenho tido, que tive até então. Porém, é isso, é tentar manter o melhor psicologicamente, também com as pessoas que me são queridas e ajudam-me nesse sentido. E é como disse há pouco, também o espaço que alguns clubes têm dado, e tem sido pontos também importante, porque sempre dá para esparecer, sempre dá para voltar a essa realidade, e inclusive fico sempre agradecido a essas pessoas que apesar de tudo têm dado esse espaço e a confiança. Também tenho que responder, também é verdade. Claro, claro. Porque quando vem o trabalho que possas dar, as pessoas ficam satisfeitas e obviamente posso ajudar. Porém, é gratificante poder ter esse espaço e manter-me bem nos índices físicos, e isso também depois ajuda para tudo o resto. Carlos, tu disseste há pouco também que estás a aproveitar esta fase também para perspectivar já um bocadinho o futuro. Lá está, neste momento tens 31 anos, e este período está a servir também para pensares no que é que vai ser a tua vida pós-futebol. Queres manter-te ligado à modalidade de alguma forma, eventualmente? Sim, completamente. Isso eu acho que quando são situações que nos deparamos com, no caso dos jogadores de futebol, nós queremos sempre manter ligado a esta droga, entre aspas, que o futebol acaba por ser muito viciante, e é difícil depois estarmos a pensar que isto pode porventura um dia acabar. Terá que ser, não é? Porém, nós tentamos sempre nos manter ligados, seja de uma forma ou outra, não, tanto junto a uma equipa ou de outra forma, mantermos sempre ligados. E obviamente, isso também vou tentar fazê-lo, se for possível, tentar uma situação que isso seja possível. Porém, a vida é mais do que isso, e também tenho que preparar-me noutros sentidos, porque há outras possibilidades que surgem, são portas que se fecham e abrem-se janelas, e tentar aproveitar essas janelas que surgem, de forma a ter o que todos desejam, uma vida mais estável possível. Não é? Caló, comecemos agora esta nossa viagem pela tua carreira. E a primeira pergunta que eu tenho para ti é muito simples. Como é que alguém passa no verão de 2013 da terceira divisão portuguesa, na altura estavas ao serviço do Sintrense, para a primeira divisão do Chipre, no caso para o Doxa? Como é que se dá esta mudança? Obviamente também com vontade de terceiros, mas porque, como disse, viram alguma qualidade, viram potencialidade, e viram que se poderia aproveitar. Mas na altura, eu nem sei se eu posso dizer isto, porém, já que aqui estamos, tive um treinador na minha equipa no Sintrense. Na altura era o... Como é que se chamava? Não era a segunda B, não. Era um campeonato inferior. Era a terceira, sim. Exatamente. Era a terceira na altura. O quarto escalão chamava-se terceira divisão. Exatamente. Era o quarto escalão que se chamava terceira. Tive 2 treinadores nessa época. Gostei. Foi uma experiência ótima no Sintrense, o meu primeiro ano de sénior. Quando muito apontava que fosse um ano de aprendizado, e acabou por ser também, mas que era um ano mais de ficar a ver do que estar a exercer, digamos assim. E tive a confiança de treinadores especiais. O último que possibilitou-me, de certa forma, porque tinha já uns contactos no Chipre, abriu esta porta, o Bruno Baltazar, e obviamente também sou muito agradecido a ele, tudo o que consegui até então, porque teve um papel determinante nisso. Apresentou-me a pessoas e divulgou o meu trabalho a pessoas com alguma possibilidade e capacidade, inclusive no Chipre, e foi aí que se deu essa transição. Porém, eu quando fui para lá, fui muito mais numa de... eu não ia digamos que eu ia com a minha confiança, porém as pessoas que me recebiam iam numa fase mais experimental e ver... Eu já ia com um contrato assinado, porém... céticos, vá. Eles vinham mais numa de deixa-me ver o que é que ele pode nos apresentar, mas pronto, felizmente ficaram impressionados. Eu lembro-me do treinador, na altura, era cipriota, e ele diz: como é que é possível vocês terem um jogador assim nos vossos escalões
pronto, no caso na quarta divisão, digamos assim. Sim. E ninguém fazer ou ninguém ter dado nada por isso. A verdade é que as pessoas, claro, quando é um jogador jovem que ainda não demonstrou nada a nível sénior, são um pouco mais céticas e pronto, aconteceu também algumas possibilidades, tive algumas possibilidades em Portugal, porém a do Chipre no momento foi a mais convincente e a que me servia melhor e decidi arriscar na altura, porque era um risco. Fui viver com mais 2 colegas que eram portugueses, que também foi muito interessante ter essa primeira experiência. De certa forma, sentia-me quase que estivesse numas colónias, porque estava a fazer algo que eu gostava e estava com mais alguns portugueses. No plantel também tinha imensos portugueses, o que ajudou bastante na integração, ajudou muito. Mas foi uma experiência ótima e sinto-me grato a quem me deu a mão, a esse treinador, ao Bruno Baltazar, e aos colegas que tive de equipa, porque ajudaram imenso e facilitaram todo o processo. Sim, Calo, acabas por responder de certa forma à próxima pergunta que eu tinha para ti, porque se não me falhar as contas eram 7 portugueses no plantel, havia mais alguns jogadores brasileiros. Pergunto quão importante é que foi esse aspecto, já referiste um bocadinho isso, e pergunto também se teres tido um primeiro ano no estrangeiro tão positivo e tão fácil, entre aspas, te deu ainda mais vontade de conhecer outras realidades e outros países, digamos assim. Sim, sem dúvida. Foi muito mais fácil o meu processo do que, porventura, outras transições que eu tive mais à frente, porque ali encontrei já uma equipa, era praticamente uma equipa latina, porque éramos muitos portugueses, o plantel era praticamente português. Eu não tenho dúvidas se nós não éramos a equipa estrangeira com mais portugueses. Agora ou a época passada, falava-se muito do Wolves, que tinha muitos portugueses, mas eu creio que naquela altura nós devíamos ser o clube com mais portugueses fora do país, porque éramos muitos portugueses, tínhamos bastantes brasileiros também, uns 3, 4 brasileiros, tínhamos espanhóis, lembro-me nos 3 espanhóis, 3, 4, por isso era uma equipa com muitos estrangeiros e basicamente era muito a cultura latina que tínhamos no balneário e pronto, isso fazia-me sentir um pouco mais em casa, porque apesar de ter que aprender o inglês, porque na altura não falava tão bem, estava mais no nível amador, digamos assim, relativamente ao inglês, mas entretanto depois consegui aprender e esses colegas também estudavam, às vezes sem eles próprios saberem, é mais fácil perceber-se um português a falar inglês do que um inglês a falar inglês. Nós captamos melhor as palavras e conseguimos arranjar as tais muletas para dizer as frases e eles ajudaram bastante nesse sentido. Foi muito mais fácil a integração e depois também tínhamos um plantel muito bom. Nós conseguimos fazer o meu primeiro ano também correu bem a nível pessoal, porém tivemos um plantel que conseguiu fazer as coisas muito bem e pronto, isso também foi o que nos ajudou a destacarmos no campeonato. Creio que tenha sido das primeiras vezes que tínhamos feito, que o clube em si tenha feito uma campanha, pelo menos até meio da época, tão positiva, porque andávamos lá em cima com as primeiras equipas. Ou seja, eram quase os chipriotas que tinham que aprender a falar português do que o contrário, não é verdade? Não, é caricato porque nós chegámos a ter no próprio balneário algumas mensagens que se têm no balneário. Por exemplo, eu lembro da zona da casa de banho que tinha as mensagens em espanhol, português e inglês. Não tinha em grego, porque pronto, Chipre fala-se grego. Não tinhas a mensagem em grego, mas tinhas em espanhol, português e inglês. Por exemplo, coisas deitem o papel para o lixo e as mensagens estavam em português, nem estavam em grego. Por isso era daí já dá para perceber como é que a cultura portuguesa já estava enraizada por termos tantos portugueses no clube e muitos deles já estavam lá há alguns anos. Carlos, disseste que foste viver com 2 colegas portugueses. A minha questão é, vocês enquanto grupo, enquanto, lá está, a comunidade portuguesa, conviviam muito juntos, estavam muito tempo juntos. Tens assim alguma história mais curiosa, mais caricata desses tempos, eventualmente? Nós geralmente os portugueses, porque eu tive por 4 épocas neste clube, no Doxa, que foi o que eu iniciei,
mas nunca tive essas 4 épocas seguidas. Sim. Unicamente tive as 2 últimas épocas que tive seguidas, porém a primeira teve uma pausa entre elas porque estive noutro clube, voltei e depois saí outra vez. Mas sim, sempre que estive neste clube tinha alguns portugueses e nós tínhamos sempre uma vida muito conjunta. Pronto, mais essas experiências com eles tive só no primeiro ano, porque depois já vivia sozinho. A partir do segundo ano já estava a viver sozinho. Mas no primeiro ano, pronto, daí eu dizer que tinha aquela sensação de quase de férias esportivas, que estava com amigos, vivia com eles e saíamos para jogar, treinar, voltávamos, tínhamos uma vida ali muito conjunta, fazíamos às vezes organizávamos lá em casa jantares e isso, e convidávamos os jogadores mais próximos de nós do plantel, por isso acabámos por ter uma vida muito aportuguesada, digamos assim, porque estávamos sempre juntos, tentávamos fazer as refeições sempre juntos e às vezes quando tínhamos esses jantares lá em casa é interessante porque tentávamos fazer os pratos, digamos, portugueses, os tais bacalhaus com natas, essas coisas, e era uma forma de também sentirmos mesmo em Portugal um pouco. E agora a pergunta que interessa, essas aventuras na cozinha corriam bem? Correu. Eu tive que aprender a cozinhar. Eu lembro que no início, pronto, eu se calhar fui um pouco mimado nesse sentido, porque sempre vivi com os meus pais e eles sempre trataram das refeições. Nunca tive que meter a mão no tacho, digamos assim. Mas foi bom porque eu também consegui ter a partir daí algumas noções da cozinha. Já deixou de ser só o ovo estrelado como antigamente. Já comecei. E eu lembro-me que no início eu ainda ligava para a minha mãe e estava em videochamada a fazer com a minha mãe e ela explicava como é que fazia as coisas, as quantidades e não sei o quê. Mas foi interessante porque hoje já posso dizer que consigo preparar uma refeição e foi muito graças a esse tempo que levei, digamos que foi um estudo foi quase estar a aprender em cima do joelho porque precisava mesmo, não é? Exatamente. E tinham outros colegas também, nós nos ajudávamos mutuamente, às vezes preparavam uma coisa, o outro preparava outra e pronto, isso tornou tudo mais fácil, todo o processo. Mas lembro-me muito de estar muitas vezes em videochamada com a minha mãe e ela a explicar-me os ingredientes que tinha que pôr, as quantidades, eu ia fazendo e aquilo saía bem. Por isso é bom sinal. Não queima nenhum arroz, por isso acho que o rescaldo é positivo. Caló, no Doxa tiveste a oportunidade de conviver. A maior parte dos jogadores portugueses eram bastante jovens, mas também tiveste alguns jogadores mais experientes, como por exemplo o Ricardo Fernandes, sim. Campeão europeu com o Futebol Clube do Porto. Foi importante também para ti conviver com este tipo de jogadores para absorveres e para ganhares ensinamentos que logicamente eles te foram passando? Completamente. Eu há pouco ia mencioná-lo, mas felizmente tu acabaste por trazer à conversa este aspecto, porque tinha jogadores mais velhos, um deles, pronto, na altura era o nosso capitão e tudo, já era uma pessoa com um nome muito forte fora do país, mas também em Chipre, já tinha um estatuto muito forte e é algo que eu desejava a todos os jogadores poderem experiencializar e ter uma, 2 épocas com jogadores desse patamar, que são jogadores que estão completamente um patamar acima dos demais, sem querer aqui criar aqui alguma divisão, mas é um facto, é factual. Há jogadores que nós temos que assumir que, derivado ao seu estatuto e às suas capacidades dentro de campo, dentro e fora, porque era muito isso, dentro e fora de campo, as capacidades que ele tinha, é um jogador diferenciado completamente e nós estamos ali é quase a beber um sumo diariamente que nos mete a ver as coisas de outra forma, começamos a ter as visões num patamar superior e é isso, nós vamos retirando coisinhas, pormenores e vamos melhorando também. E é aí que eu também sentia muito que eu melhorava,
porque ele era muito exigente comigo na altura, porque sei português também, porque nós portugueses temos que nos ajudar uns aos outros, e obviamente a exigência até para comigo era muito grande por parte dele, e eu sentia isso, sentia o peso que não podia falhar, não podia desapontar, e isso faz-nos crescer. Quando nós estamos sempre no limite, faz-nos crescer. Era um jogador diferenciado, até nos treinos era tudo muito competitivo, era levar tudo a um limite muito perto do sério, e deixava de ser a brincadeira que as pessoas por vezes pensam que é o futebol. Ali as coisas iam mesmo a níveis muito sérios, tinha que estar sempre muito concentrado, e é aquela coisa, nós estamos a trabalhar com ele e com outros tantos que tínhamos lá. Foi um papel muito rico aquele, e tínhamos que estar sempre na máxima das nossas capacidades. Não dava para relaxar muito, porque ele já estava ali pronto para te dar aquela dura que tu ficas quase com medo de ter a bola. Por isso mete-nos a trabalhar num patamar muito, muito alto, e isso obviamente ajudou-me a evoluir muito. Agradeço muito ao Ricardo, como a outros colegas que tive nesta equipa e outras, porque são jogadores que, quando estão um patamar acima, a exigência porque ele também tinha muito peso nas costas, não é? E eu, por ser português, nós estando num país diferente, as pessoas começam a associar, este é português, tem que estar num patamar também superior, e isso obriga-nos a trabalhar bastante e a estar sempre no máximo das nossas capacidades. Por isso, tanto o Ricardo Fernandes como o Carlos Marques, tive outros colegas, o Carlos Marques também, que jogou no Sporting, teve um currículo muito, muito, muito bom, muito positivo. Mário Sérgio, que também estive com ele por pouco tempo, mas no Apoel, porque eu ainda estive no Apoel. Foi uma transferência rápida, mas estive com ele, estive com alguns jogadores portugueses que nos conseguiam pôr num patamar superior, porque trabalhamos num nível muito bom, e é uma constância, é estar sempre naquele limite, e isso faz-nos evoluir muito, como é óbvio. E lembras-te de alguma dura em específico que o Ricardo Fernandes tenha dado? Algum episódio, eventualmente, assim mais marcante? Isto para as pessoas perceberem o nível de exigência que era. Eu lembro-me de um jogo que nós temos, isto até é caricato estar a contar isto, mas eu lembro de um jogo que nós tivemos, que empatamos esse jogo, mas nós começamos a ganhar 1-0, faço o gol de cabeça. Eu faço gol de cabeça nesse jogo, 1-0. Acho que eles empatam ainda na primeira parte. Segunda parte, tenho lá um lance, faço eu 2-1. E há um lance que é o lateral do meu lado, que eu estava já pela esquerda, o lateral do meu lado vai à linha, ao fundo da linha, que faz um cruzamento e dá gol. E eu acompanho o lateral até que ele faz o cruzamento, faltava 1 metro para a bola sair. Portanto, eu estava a extremo, obviamente com as missões ofensivas não podendo descurar do defensivo, e ele faz o lateral que eu tinha que acompanhar, faz golo, ele vai cruzar na quina da área quase, na quina da área não, quase a 1 metro da linha. Sim. E eu lembro-me que esse jogo depois terminou empatado, né? E eu chego ao balneário e o Ricardo mandou uma dura por não ter acompanhado o lateral até o final porque faltou uma questão de 1 metro. Eu acompanhei-o, tenho tudo, mas ele também teve o seu mérito e consegue fazer o cruzamento, que é perfeito, e eles fazem o gol e empatam. Eu lembro do Ricardo ter dado uma dura que eu até fiquei, porra, parece que nem fui eu que fiz os 2 golos. Tipo, mas isto era para ver a exigência que havia. Eu, mesmo tendo feito aqueles 2 golos, é insuficiente, porque a equipa não ganhou, obviamente. Porém, havia mais jogadores, há mais jogadores, nós temos defesas, temos toda uma equipa, mas eu, por não ter acompanhado aquele metro, fez uma diferença na visão dele, que os 2 golos podem nem ter sido suficientes. É isto para enquadrar o nível de exigência que havia. E eu lembro-me que eu podia estar, se calhar, contente, ok, ao menos fiz 2 golos, mas eu só estava, a minha cabeça ficou o tempo todo preocupada por eu não ter defendido bem, e por causa de mim sofremos um gol porque também já era no final, foi aos 80 e tal minutos, se não me engano, e pronto, custou um pouco mais sofrer aquele gol, mas pronto, não foi
não foi decisivo para qualquer situação do nosso campeonato, que nós tivemos tranquilos. Porém, essa situação chama-me muito, ou na altura ficou muito na cabeça, porque 2 golos ali aparentemente não eram suficientes para satisfazer pelo menos os meus colegas da minha parte. Mas pronto, é isso. Era uma exigência muito grande. Era muito grande e ressaltou-se até mais aquela falha defensiva que eu tive do que os 2 golos que eu tinha feito. Eu agora estou-me a lembrar, inclusive na altura até o guarda-redes da nossa equipa veio falar comigo. Calma, miúdo, não fiques assim, também fizeste 2 golos, não fiz porque o crânio ficou logo... Só pensar no gol sofrido, não é? Exatamente, mas era muita exigência e trabalhava-se muito bem e é por isso que eu digo que faz muita diferença quando se tem jogadores desse tipo, porque eles metem-nos num patamar que é uma exigência muito grande e depois disso fica para a nossa vida. Calou, o país onde tu mais tempo estiveste a jogar foi precisamente o Chipre. Passaste lá está por 4 clubes, houve essa passagem pelo Apoel. Há semelhanças, há diferenças entre os clubes em si? É uma liga mais ou menos pautada pelo mesmo tipo de adeptos, de condições? Como é que descreves essa realidade que encontraste no Chipre nos diferentes clubes? Não. Obviamente, assim como temos em Portugal, alguns clubes que estão num patamar acima e outros um pouco mais abaixo, lá também sente-se essa diferença, porque ainda para mais eu que passei em muitos, passei em alguns clubes grandes. O único clube não tão grande que eu passei foi inclusive o Doxa, que foi o que me abriu as portas ao país. Porém, o AL era visto como o AL Limassol era visto como um grande do país, o Apoel é um grande do país, o Anortos também é um grande do país. Por isso, e ainda para mais, eu tive quase intervalado. Eu tive Doxa, fui para o AL Limassol, voltei para o Doxa, fui para o Apoel e do Apoel logo para o Anortas, fiquei lá 2 anos no Anortas, depois saí do país. Mas nessas idas e voltas, obviamente sente-se a diferença, porque são clubes, o Apoel, a AEL, o Anortas, são clubes que têm uma massa associativa muito grande, que acompanha a equipa para todos os jogos. Sente-se muito acerca de algumas iniciativas que o clube tem. Fazemos apresentações em vários sítios, vamos fazer sessões de autógrafos, vamos muitas vezes alguns lares, vamos a casas de acolhimento. Tem uma logística completamente diferente, sem tirar mérito, obviamente, aos demais. Há clubes que nota-se, obviamente, que são maiores. É como, tentando comparar aqui com o campeonato português, é a mesma coisa que ter, se calhar, digamos que eu vendo agora pela tabela, os clubes que estão mais abaixo, é a mesma coisa compará-los com Vitória. São clubes que estão num patamar um pouco diferente, um Braga, tirando os grandes, são clubes que estão num patamar diferente. E essas oscilações, obviamente, também se sentem no país. E através dessas iniciativas que estava a dizer, como a massa associativa é muito grande, há clubes lá com uma massa associativa muito forte, são muito ferranhos, há imensos acontecimentos, digamos assim, em relação a essas massas associativas, porque eles são muito fervorosos com o futebol. Eu acho que mesmo aquela zona toda da Europa, os adeptos são todos muito fervorosos e às vezes há muitas consequências relacionadas com isso e nós percebemos isso quando chegamos lá até um clube grande, o impacto com os adeptos, com os claques, eles têm questão de nos fazer sentir, porque é uma responsabilidade, são clubes históricos, são clubes centenários, alguns deles, e como tal exigem um rigor e um respeito e exigem que estejamos no melhor das nossas capacidades para estar lá. E tiveste algum episódio com claques, eventualmente, em algum desses clubes? Tive alguns, não? Foram alguns anos.
e em alguns... Eu tive inclusive uma final da taça, que a final teve que ser interrompida. Eu estava no AL, estávamos a jogar a final contra o Apoel, e nós, a certa altura do jogo, nós começamos a ganhar, eles empatam, e porventura fazem 2-1, 3-1, temos um jogador expulso, o jogo termina 4-2, mas acho que até cerca quando fizeram o 3-1, os nossos adeptos começaram a fazer de tudo para que o jogo não continuasse. Eu digo mesmo, a claque começou a causar muitos distúrbios, o jogo teve que ser interrompido e tiveram que tirar os nossos adeptos todos do estádio, porque já estava um ambiente, já estava impossível, já estavam a tentar invadir o campo, já criou-se ali muita confusão e tiveram que tirar os adeptos todos da nossa parte. Chegámos a jogar como se estivéssemos fora, porque já estavam a fazer muitos estragos e pronto, acabou por ser assim, teve que ser a final interrompida. Tivemos ainda, nós nem nos deixaram ir para os balneários, porque era na zona onde eles estavam, e tivemos que ficar quase 30 minutos até que se pudesse retomar outra vez o jogo, tivessem saído os adeptos todos. E pronto, foi mais uma situação lá. Também já tive outras situações positivas, porém há algumas situações negativas que aí a gente começa a ter noção que as coisas são muito complicadas quando não se está bem, quando as coisas não estão a correr bem em clubes desses. É mesmo como diz, lá está, esse fervor todo dos adeptos é positivo quando as coisas estão a correr bem, e nessa perspectiva de apoio, quando corre menos bem, já sabemos como é que essas histórias se multiplicam. Aliás, eu acho que ainda não tive um convidado que tivesse passado pelo Chipre que não me contasse algo desse género, que mostra realmente como é que as coisas são. Sim. Eu acho que na forma como eles veem o futebol e o fervorismo que têm, assim, é muito semelhante aos turcos. É muito semelhante também não só pela proximidade dos países, mas acaba por ser, se calhar, a cultura futebolística é muito semelhante, e ali é fácil dir-se do 8 ao 80, é muito fácil, é uma linha muito ténue, facilmente somos os heróis e amam-nos e oferecem-nos tudo o que as pessoas são capazes de nos oferecer, o que têm de bom nas próprias vidas. Mas quando as coisas não estão bem, também fazem-nos sentir que as coisas têm que mudar urgentemente, e é óbvio, eu creio que provavelmente todos os jogadores que lá tiveram conseguem documentar este tipo de histórias, porque isto não é em diferença de 2 anos, não é? Na mesma época consegues ter várias estações, digamos assim. Caló, lá está, tu estás no Chipre de 2013 a 2018, voltas mais tarde, mas em 2018 dá-se a mudança para a Polónia. Pergunto-te primeiro como é que surgiu essa mudança e como é que foi viver o passar do Chipre, um país cheio de sol, com boas praias, para a Polónia fria. É algo que também tem impacto na forma de estar de um jogador, no seu rendimento, eventualmente. Como é que se lida com uma mudança tão brusca? Eu acho que nós acabamos por ter noção do impacto quando já estamos na situação, porque até lá, eu na altura comecei a ter algumas abordagens desse clube para o qual eu acabei por mudar-me antes do final da época. Já estava ali no último mês e meio, comecei a ter essas abordagens. As pessoas desse clube que estavam muito comigo, começaram a tentar entrar em contacto comigo através dos empresários, essas coisas. Já sabem como é que fazem as coisas no futebol. E eu, obviamente, na altura ainda estava focado, porque estávamos a fazer uma boa prestação, estava no Anortas. Digo, posso já revelar, isto foi o clube que eu mais gostei de estar no país, sem tirar mérito aos restantes que me abriram as portas e deram a oportunidade, porém o Anortas foi o clube que eu mais gostei de estar. Estava na parte final da época, por isso ainda estava, não queria, até porque ainda tinha mais um ano de contrato. Eu quando vou para lá, eu cheguei a acordo com o presidente e terminámos o contrato, ainda tinha mais um ano,
de contrato e acabo por ir para a Polónia, mas eu não tinha noção, obviamente já sabia que a questão climatérica ia ser sempre uma pedra no sapato, né? Tendo em conta que eu estava habituado, e a questão social podia ser também um problema para mim. Porém, eu nesse aspecto eu não tenho nada a apontar, porque toda a gente foi super impecável, super educados comigo. Eu não sei se o facto também de ser jogador de futebol no país pode ter-me protegido de certa forma. Porém, também já ouvi casos de pessoas que para lá foram, e mesmo nas mesmas circunstâncias que eu, passaram situações desagradáveis. Eu, no meu caso, eu não tenho nada a dizer nisso. Tive muita sorte, então, ou então é o que é. Nunca tive nenhuma situação assim desagradável. Já tive em outros países menos propícios do que lá na Polónia. Não consigo relatar uma situação que eu senti algo diferente. As pessoas foram sempre muito respeitosas comigo. No clube, incríveis, foram pessoas incríveis comigo. E pronto, acabou por ser uma boa experiência. Obviamente era algo diferente. Sentia muita diferença, por exemplo, de manhã a ir para o treino. Na altura mais fria lá, eu tinha que sair, se calhar, quase 40 minutos antes, porque primeiro tinha que ficar ali 15, 20 minutos já aquecer o carro, tirar a neve toda. Por isso a logística era diferente. Mas não me arrependo, porque gostei muito da Polónia, apesar de ter lá ficado pouco tempo. Gostei muito da Polónia e obviamente é um país, se eu tiver a oportunidade, gostava de voltar, porque foram pessoas incríveis comigo, trataram-me sempre muito bem e eu gostei muito do país. Acho que até dos países onde estive foi dos melhores em termos de infraestruturas. As questões dos estádios estavam muito, muito preparados. A Polónia é um país e tem uma liga que valorizam muito e estão muito, muito preparados em termos de estruturas e tudo mais. É um país que está muito, muito preparado. Gostei muito. E, por exemplo, que diferenças e que semelhanças é que encontraste na forma de viver dos cipriotas e dos polacos? Acredito que seja muito diferente a realidade do dia-a-dia num e noutro país, não é verdade? Sim, acabou por ser também um pouco diferente, porque no Chipre eu já estava lá há alguns anos, as pessoas já me conheciam. Mesmo pessoas aleatórias ao futebol, e as pessoas já me conheciam, porque estive nos clubes bons, as pessoas foram há alguns anos e acabam por já reconhecer. Nessa questão, o que eu posso dizer que senti diferente, obviamente estava aí para um país que tinha de começar a criar a minha história, as pessoas não me conheciam e obviamente tinham um distanciamento diferente. No Chipre acabavam por ser muito calorentas, sentia-se muitas pessoas, porque também ali a realidade é que elas já me conheciam de muitos anos no país e acabavam por tratar de uma forma muito calorosa. Por isso, na Polónia estava a começar a fazer a minha história, por isso eu era simplesmente mais um indivíduo. Mas dentro do balneário também não é as pessoas, pronto, a forma de ser dos polacos é um pouco mais distante. Eles, se calhar, lidam um pouco mais uns com os outros, estão um pouco mais no canto deles, não são pessoas tão animadas, tão alegres, tão calorentas, digamos, como outros países. Ainda para mais, eu venho de um país, no caso o Chipre, que tem muitos portugueses, muitos brasileiros, e pronto, nós chegamos ao balneário e conseguimos encontrar sempre alguém para nos unirmos, digamos assim. Ali era diferente, porque não tinha portugueses, na altura tinha um jogador do Uruguai, inclusive nesse ano que eu vou para lá, Portugal jogou contra o Uruguai no Mundial. No Mundial somos eliminados pelo Uruguai, não é verdade? E nós estávamos a ver essa final juntos, por acaso. Eu nunca mais me esqueci por causa disso. Nós somos eliminados e eu tinha um deles ao meu lado. Foi doloroso. Foi doloroso. Ainda para mais eu estava a meter muita fé em Portugal. Porém, pronto, tinha esse jogador, tinha mais um ou outro que nós meio que nos unimos ali. O nome dele era Merabashvili. Agora estou-me aqui a tentar lembrar o país dele, Geórgia.
Ok. Era da Geórgia, internacional também. E nós éramos assim os três assim, estrangeiros, tinha mais um outro, mas nós éramos assim os que estávamos mais unidos. Tinha um polaco também, que aquele polaco parecia europeu. Europeu no sentido Mais da nossa zona, mais latino, sim, vá. era mais latino nesse sentido porque a forma de ser dele era muito diferente dos demais. Era muito mais divertido, muito mais dinâmico e nós basicamente éramos aquele grupo, estávamos sempre juntos. Mas sim, ele também era novo. Porém, eu acho que, quer dizer, isso da idade não era muito diferente, porque tinha jogadores mais novos do que ele, mas eram mais fechados ainda do que ele. A questão é que ele também já tinha estado fora do país. Eu acho que isso fez muita diferença. A maior parte dos polacos naquele plantel que eu apanhei eram todos polacos que só jogaram ali. E ele era o capitão, o Furman. Nós chamávamos Furman. E ele era o capitão e ele tinha alguma experiência porque teve em França, se não me engano, Itália. E pronto, e foi bom nesse sentido porque ajudou-nos também a nós estrangeiros, integrarmos mais facilmente e sempre tínhamos a companhia uns dos outros ali. E eu acho que é muito interessante esse teu relato na perspectiva de perceber as diferenças culturais. É certo que também é um bocadinho uma questão de personalidade, mas, ok, Claro. temos jogadores polacos, um que se calhar viveu outras coisas no estrangeiro, volta e tem uma personalidade mais animada, mais expansivo, e outros que ficaram sempre aqui e são um bocadinho mais reservados, vai exatamente ao encontro do tema da nossa conversa, de certa forma, estas questões culturais, estas diferenças culturais. Acho muito interessante. Completamente. Ele obviamente, era como os outros, digamos assim, nesse sentido, porém também ter estado fora do país, vivenciado coisas diferentes, absorveu um pouco do nosso calor latino, digamos assim, e da experiência também de estar fora do país. Isso faz-nos crescer de uma forma incrível. E certamente foi o que lhe aconteceu, ter tido essa possibilidade de estar fora, tornou-lhe uma pessoa diferente, enriqueceu e daí também ele depois ter entendido e ganho uma cultura diferente de saber receber. Uma coisa que os portugueses têm muito boa é isso, sabem receber. Nós também quando recebemos jogadores de fora no nosso país, fazemos-los sentir muito bem. Muitos deles acabam por ficar cá e não sair mais e é por isso mesmo. Nós temos obviamente o clima e a gastronomia ajuda, porém também os portugueses acolhem muito bem, isto dizendo do balneário português, acolhe sempre muito bem e é o que outros países não têm tanto isso, porque também já é algo cultural, são pessoas mais fechadas, mais frias, não são pessoas de sorriso fácil, e tem que se quase desbloquear isso nelas, temos que começar a criar aquela semente E as também pessoas verem isto adaptando um bocadinho a essa realidade, não é? completamente, sim. Nós também temos que entender, de certa forma, nós até é que estamos supostamente a invadir o espaço, por isso temos que fazer tudo com pés de lã e respeitar a personalidade de cada um, não é? Carla, tu passaste, lá está, meia época na Polónia e depois rumas logo ao Cazaquistão. Pergunto primeiro se em algum momento da tua formação, dos teus primeiros anos no futebol, imaginaste que ia jogar num país tão exótico como o Cazaquistão, e segundo, como é que era a questão, por exemplo, das logísticas das viagens, que é um país enorme, como é que funcionava isso? É tal e qual como há pouco eu equiparava a situação do calor-frio do Chipre para a Polónia. Nesta situação era a questão das logísticas. Eu, tipo, quando fui para lá, ou quando apareceu a possibilidade de ir para lá, não tinha noção que nós tínhamos que fazer viagens de avião todos os jogos fora. Que eram os jogos todos fora. Tínhamos que viajar, o que em Portugal faz para os jogos nas ilhas, nós fazíamos constantemente e tínhamos que viajar para a Astana e da Astana para outra cidade, porque a Astana era a cidade principal do país. E nós tínhamos que viajar sempre para a Astana e da Astana para os outros países. E obviamente é algo que eu não estava habituado a ter tantas viagens e viagens tão longas. Passávamos praticamente um dia quase num avião. Pronto, foi algo que eu tive de me ir adaptando também, ganhando essa experiência. É um país muito diferente, uma cultura também muito diferente,
Acho que ali 90%, se calhar, se não mais, das pessoas são de uma religião diferente pronto, da minha, no caso que sou católico. E pronto, e ter que chegar lá e lidar com todas essas coisas, todas essas diferenças, não foi fácil. Mas pronto, a gente acaba por ter essa capacidade e conseguir fazer, ou tentei ultrapassar isso com a maior naturalidade possível. Calma, mas quando falas nessas diferenças culturais, religiosas, há assim alguns episódios que te lembres em que sentiste realmente isto é mesmo diferente daquilo a que eu estou habituado? Não, sim. Eu só uma questão super básica, como, por exemplo, conduzir. Eu, na cidade que estava, não me deixavam conduzir porque eu não era muçulmano. A sério? Pelo simples facto de não ser da mesma religião que as pessoas, não me deixavam conduzir. Porventura, pode ser que as coisas agora estejam diferentes e pronto. Mas na altura não me deixavam, por exemplo, eu queria alugar um carro e não era permitido, porque não era da mesma religião do que eles. Coisas assim, um pouco bizarras. Foi muito diferente, porque é um país que tem pessoas super ricas, mas também tem pessoas a mendigar, tinha pessoas a mendigar à porta do meu condomínio. Era uma discrepância muito grande e essa discrepância se calhar também a sentia, por exemplo, em fatores como esse básico, como poder conduzir. Às vezes ia a um restaurante jantar ou almoçar e eu tinha episódios super estranhos, do nada a luz ia abaixo, ficávamos sem luz no restaurante e eles tinham lá que ir com os geradores e voltava passado uns segundos a luz outra vez. Tinha uns episódios assim meio estranhos, mas a questão foi um banho de humildade que eu sinto que eu ganhei ali, porque tinha que lidar mesmo com situações muito... Às vezes saía de madrugada após os treinos, para os treinos ou para os jogos, para o que tivesse que ir, porque nós lá íamos sempre, fazíamos um ponto de concentração, que era no bazar, era como se fosse o nosso centro de estágio, e de lá que íamos para o treino. E às vezes saía muito cedo para lá, porque ficávamos lá ainda um tempo, e no caminho até a sair do meu condomínio tinha crianças de 3 anos a mendigarem, e eu ficava só a pensar como é que crianças de 3 anos estão aqui às 7 da manhã, 6 da manhã. Eram coisas mesmo... Acaba-se por ganhar um banho de humildade e começamos a perceber que a vida que temos é super privilegiada. É algo incrível. É mesmo como dizes. Imagino que tenha sido algo mesmo que te marcou. Só de contares, uma pessoa já fica aqui um bocadinho a pensar, então viver isso deve ser mesmo inacreditável. Olha, e pergunto também do ponto de vista desportivo, como é que descreves a realidade que encontraste no Cazaquistão? Como é que era o nível de jogo no Cazaquistão? O nível era inferior, obviamente, a Polónia e a Chipre, e até Portugal, como é óbvio. Era um nível inferior, porém a parte económica eu estive lá há pouco tempo, mas acaba por ser incrível, porque eu nesse pouco tempo que estive lá consegui ter melhores rendimentos a nível financeiro do que nas épocas anteriores, todas elas. Por isso... por norma diz que o Chipre também é um país que já paga relativamente bem. É mesmo interessante, exatamente, e é interessante perceber que tu dizes, ok, estive ali pouco tempo no Cazaquistão e chegou para superar essa questão dos rendimentos até de vários anos no Chipre. Exatamente, do Chipre como na Polónia, mas pronto, na Polónia tive menos tempo. Porém, é isso, em termos de qualidade e de nível, o futebol não é tão bom, mas a parte financeira obviamente compensa bastante, porque os estrangeiros que vão para lá têm sempre pronto, são vistos com respeito nesse sentido também, e tudo o que envolve isso também vem a condizer, tanto como essa parte. Por isso, pronto, foi mais uma experiência que tive, que foi enriquecedora em vários outros níveis, não a nível qualitativo, digamos assim,
pela parte do... Apesar de ter ainda bons jogadores, tinha lá bons jogadores, obviamente, e acabou por ser competitivo à sua maneira. Porém, já jogávamos em sintéticos, tínhamos jogos que eram em sintético, era uma realidade diferente. Mas pronto, foi o aprendizado que ficou e de alguma forma também compensou-me, senão não teria aceito a possibilidade também. Claro, e depois também chega a uma altura na carreira de um jogador em que vocês têm que começar a pensar um bocadinho no futuro e perceber que, ok, se calhar do ponto de vista desportivo já não é tão atrativo, mas financeiramente vai ajudar-me a fazer aqui um bom pé de meia, não é verdade? Completamente, até porque era um ano e eu na minha visão, ia lá fazer um ano e depois voltava à minha realidade, que acabou por ser o que aconteceu, não é? Porque eu depois voltei para Chipre, e foi mais nessa de terminar essa época, fazer um ano de experiência lá e ter conhecimento. Se as coisas até porventura fossem do meu grado, até tentava ficar mais, mas na altura eu achei que foi suficiente e voltei para Chipre. Sim, e lá está, e voltas ao Chipre, já falamos bastante do país. Neste teu regresso ao Chipre e ao Doxa, gostava só de te fazer duas perguntas em concreto. A primeira tem a ver com a questão da Covid-19, que já falaste, foi nessa altura que se deu a pandemia. Como é que foi viver esta situação, longe de Portugal, longe da família? Como é que foi a questão em específico da Covid no Chipre? Não, sim, foi algo muito preocupante, obviamente. Era uma situação que era nova para toda a gente. Eu lembro-me no início da pandemia, quando ainda se estava a propagar na China, creio que tinha começado na China. No início, eu como tinha os canais portugueses e via muito o jornal e as notícias, e eu lembro-me de alguns comentários de pessoas com alguns cargos importantes no país dizerem que era uma doença que estava muito longe, que não se ia propagar e nós não nos precisávamos preocupar. O que é certo é que passado umas semanas já estava pela Europa inteira. Obviamente foi algo novo, sentir que não só o futebol parou, mas parou o mundo e os casos não paravam de aumentar, eram imensas pessoas que estavam a morrer nos hospitais pelo mundo e em Portugal. Obviamente era difícil porque uma situação desta gravidade a acontecer e estando longe dos pais, irmãos e tudo mais, era obviamente muito preocupante estar a sofrer sozinho à distância dentro de um apartamento com horas máximas porque chegou uma altura que nós já podíamos sair, porque havia a tal situação da mensagem. Nós no Chipre tínhamos direito a 3 saídas por dia mediante da mensagem. Mas pronto, vimos-nos obrigados a uma privação da nossa liberdade e obviamente isso era muito difícil. Entretanto, acho que Portugal começou a fazer alguns voos fretados de portugueses no estrangeiro e eu acabei por sair em maio não, se não me engano foi final de abril. Em final de abril consegui ir num desses voos, voltar a Portugal. Mas sim, foi uma situação muito grave. Eu acho que nós todos acabámos por perder pelo menos um ano de vida nessa situação, porque foi um ano e meio que o mundo teve parado, mas os anos aumentaram, por isso acabou por ser... mas também é difícil, porque houve muitas pessoas que perderam gente importante e foi um ano muito difícil mesmo para a nossa humanidade e é um ano que também tem de nos fazer refletir e entender quais as prioridades certas, porque foi uma situação difícil de se ultrapassar, e nós, obviamente, isto foi mais um sinal do mundo, digamos, do planeta, a dizer que se calhar às vezes temos que ir com mais calma e focar nas coisas importantes e valorizar essas pessoas importantes que nós temos ao nosso lado e às vezes não valorizamos tanto. Calou, e há outra situação que gostava de falar contigo, foi também neste regresso ao Chipre que tiveste um acidente de moto, então com a tua ex-namorada, uma situação um bocadinho complicada, tiveste ali algum tempo para recuperar. Gostava que
pronto, descrevesse um bocadinho a situação, como é que foi ter isto longe de Portugal, longe da família, o que é que se passou em concreto? Pois, é que isso, a situação do Covid e a minha situação em si foi o acidente e o Covid a vir a seguir. Foi ali tudo perto uma da outra situação. Pronto, este acidente acontece num dia, 2 dias que tínhamos tido folga. Estávamos, eu e a comitiva portuguesa, digamos assim, era um grupo português que estávamos lá em Chipre. Pronto, e quisemos aproveitar esse dia para fazer umas atividades numa zona diferente do país. A zona era em Pavos. Era um sítio que eu já conhecia. Pronto, faz sempre ali um percurso. As pessoas depois aproveitam. Tem ali a zona da praia e aproveitamos isso. Eu, entretanto, nem eu nem a pessoa com quem eu estava temos memória de nada do acidente. Eu simplesmente tenho flashes de situações antes, mas depois não me lembro nada em si do acidente. Lembro-me de estar a percorrer lá os trilhos. Temos feito um dia incrível de praia, almoçámos. Foi um dia espetacular. Quase ao nível de filmes de terror, que o dia está tão bom e do nada acontece algo super impactante. E foi exatamente isso. Tivemos um dia espetacular, aproveitámos imenso. E à final da tarde dá-se este acidente. Nós, como eu estava a dizer, não temos memória de nada, nem eu nem a pessoa com quem estava no acidente. Foi mais recolher alguns relatos dos meus amigos que estavam comigo e as pessoas que estiveram envolvidas no resgate e tudo mais. Eu só me lembro de passado uma semana de acordar num hospital de um coma induzido, e a primeira sensação, ou a primeira coisa que me veio à cabeça foi tentar mexer os membros. Eu via que os meus membros mexiam, eu disse, pronto, seja o que for, há de passar. Eu lembro-me que era pronto, tinha tido um acidente, consegui ter essa capacidade de raciocínio, de perceber que tinha sido um acidente, de certeza, porque estava todo entubado ainda. Mas lembro-me, a minha primeira sensação era só quis ver se os meus membros estava tudo bem, quis ver se os braços mexiam, as pernas mexiam e adormeci outra vez. Depois, passados os dias, comecei a me inteirar exatamente o que é que se tinha passado com os médicos e começaram a dar-me a entender o que é que tinha acontecido. Mas sim, fui um afortunado, porque apesar de um acidente enorme, super aparatoso, tanto eu como a pessoa envolvida recuperámos muito bem. Eu tive uma recuperação que foi incrível até a nível nacional. Lá o país ficou um pouco estupefacto, porque eu tenho um acidente e passado 3 meses estava recuperado e a fazer o meu primeiro jogo oficial desde então. Algo que as pessoas, primeiro, a lutar pela vida, não é? Depois já se dizia que eu, podia sobreviver, mas já não ia ficar o mesmo, já ia ter até dificuldades em locomoção, mas recuperei muito bem. Passado um mês do acidente, basicamente, já andava, já fazia as coisas básicas. E depois, creio que sim, o meu primeiro jogo oficial acaba por ser é o último jogo desse ano, portanto foi em dezembro. Faço aí a minha primeira convocação oficial. Não joguei, mas depois joguei no reatar do campeonato, já no final de dezembro. Fiz aí o primeiro jogo. E pronto, depois por aí fora foi só recuperar. Tanto eu como a pessoa ficámos super bem, felizmente. Não houve nenhum desastre maior do que o próprio acidente e obviamente sou grato às pessoas que ajudaram nessa situação. E as pessoas, pronto, o departamento médico que me acompanhou durante esse tempo todo, a mim e à outra pessoa, para que nós recuperássemos da melhor forma e hoje estamos 100% de saúde. Olha, dentro do azar fico mesmo feliz por teres recuperado bem e por estás aí a 100%. Carlos, a nossa viagem pela tua carreira está quase a terminar. Tens mais 2 experiências no estrangeiro, uma na Arménia, outra na Grécia. Pergunto primeiro se o facto de teres passado pelo Cazaquistão
ajudou a que tomasse a decisão de voltares a ir para um país um bocadinho diferente, um bocadinho mais exótico, como é a Arménia? Ajudou essa transição, vá? Obviamente isso foi algo que eu tive em conta. Porém, também foram os pontos que foram surgindo, porque tinha ligação com algumas pessoas que lá estavam, e no caso foi uma transição muito boa, porque derivar dessa transição, pelo menos os dados indicam, fui campeão, por isso aparentemente foi um passo bem dado. Tinha pessoas que também lá estavam, como disse, e ajudaram muito nessa integração. Tive um grande amigo, hoje é um grande amigo, é daquelas pessoas que eu posso dizer que é das poucas amizades que eu sinto. Não é que eu não tenha, porque eu tenho muitas ligações, tenho muitos amigos que fiz durante o futebol, mas essa obviamente é uma das amizades que eu tenho do futebol. O Hugo Firmino hoje está aqui em Portugal a jogar, aqui na segunda divisão em Portugal, e foi também aí que eu comecei a desenvolver, porque já o conhecia de Chipre, mas desenvolvi uma grande amizade. Obviamente sou muito grato ao futebol por todas essas ligações e conexões que me ofereceu e que me deu a oportunidade de ter. Pronto, e isso também vem no PEC Arménia, porque tive lá uma experiência diferente, obviamente. Não foi tudo bem, apesar de termos sido campeões, nem foi tudo mal, mas ficam boas memórias, ficam acontecimentos muito positivos, e a primeira vez que também ganhei um campeonato, obviamente isso fica patente na memória do futebol, porque se havia algo que eu queria, era sentir que fazia uma carreira inteira e não tinha nenhum título. Isso ia me deixar um vazio muito grande. Por isso foi super importante esse título, como os outros que tinha tido anteriormente, como o que acabei por vir a ter na Grécia também. Apesar de poderem ter sido experiências que não foram 100% o que eu queria, acabaram por ser positivas, porque concluíram algo que era o meu desejo. Não ser só jogador de futebol, ter algo palpável para depois poder contar aos filhos, netos e por aí fora. E pegando exatamente na tua resposta, pergunto como é que foi a festa do título, como é que foi vivido no clube, nos adeptos, como é que foi tudo isso? Obviamente foi uma festa enorme, porque era um clube histórico, é um clube muito grande. Agora, obviamente, depois desse título, conseguiu manter-se numa rampa positiva, mas naquela altura já não vinha a ganhar o título há muitos anos, já havia pouca crença até na massa associativa, e era como se era um campeão adormecido, assim como tivemos o Sporting há uns anos atrás, que foi campeão e já não ganhava há muito tempo. Foi uma situação muito semelhante, porque um clube muito histórico, com uma massa associativa muito forte, pessoas muito fiéis ao clube, pessoas muito ligadas ao clube, e com um carinho muito grande pelo clube, mas que obviamente estava um pouco já sem esperanças, derivado aos anos que já tinham passado sem nenhum título. E obviamente a festa foi enorme, foram vários dias. Eu acho que o campeonato acabou e nós, quase uma semana depois, ainda estávamos a ter jantares de comemoração e a sermos graduados de todas as formas, porque é isso, pois, quando tu ganhas, toda a gente se quer associar a ti. Ainda para mais, quando é um clube super grande, super histórico, é ainda maior a festa. E foi isso, foi quase uma festa de cigano, porque ficámos 3, 4 dias a festejar essa conquista. Carol, e pergunto, tens algum episódio mais caricato, mais engraçado dessa experiência na Arménia, eventualmente? Situações engraçadas, há algumas. Não sou o Cândido Costa, que tem aquela proeza de quando relata os seus episódios. Mas sim, vamos tendo sempre episódios assim mais marcantes, muitos mais os que não se podem contar do que os que se contam, mas sim, foram acontecendo algumas situações interessantes. Lembro-me de algumas situações que eu tive
com o nosso treinador, ele não falava inglês. Por isso nós tínhamos de ter o intermediário quase nas traduções. Ele só dizia mesmo o básico e às vezes ele tentava exemplificar o que é que ele queria de nós, porque ele tinha sido um antigo jogador, acho que também tinha jogado muitos anos na Ucrânia, e era muito caricato. Às vezes ele tentava exemplificar os exercícios e fazia coisas mesmo incríveis, no sentido negativo, incríveis. Eu estou agora aqui a lembrar das coisas que ele fazia, porque ele a tentar exemplificar e depois, quando as coisas saíam muito mal e ele percebia que tinha sido mal, ele começava a culpar a relva, dizia que o problema era da relva ou as bolas que eles enchiam muito, era muito caricato. Também lembro-me uma situação assim muito... Agora eu consigo morrer daquilo, mas na altura não morri nada, quando me percebi. Foi em Chipre, na altura, os clubes, pronto, isso derivava de cada jogador o que tivesse no seu contrato. No meu caso, o clube é que se responsabilizava de me garantir um carro. Eu tinha esse no meu contrato e ele, pronto, foi-me dado o carro quando lá cheguei, tudo ok. Mas houve um dia que nós tínhamos tido uma folga e eu fui para uma cidade diferente. Na altura fui para a Enapa e eu no caminho sou abordado pela polícia. Eles pedem lá as coisas do carro e não sei o quê. Eu expliquei a situação, que era o clube é que estava à responsabilidade do seguro e as coisas do carro. Apresentei-lhes a minha carta, a minha identificação. O homem lá chateou-se porque faltava qualquer coisa do carro, fez lá uns papéis, mas eu nem dei importância àquilo, não era a minha responsabilidade. Mas pronto, eu acabei por estar associado porque estava a acontecer, ele tirou os meus dados, mas eu não dei muita importância àquilo. Quando voltei, avisei o diretor do clube, ele volta, está tudo bem. Eu volto e passado uns 2 meses, o diretor do clube veio falar comigo que eu tinha que me apresentar com ele. Ele não foi muito explícito. Disse-me mais de forma vaga que eu tinha que ir com ele, tínhamos só que ir lá fazer uma coisinha qualquer, que era uma coisa tranquila, e para eu vestir assim uma camisa, qualquer coisa assim, e nesse dia ir ter com ele a tal sítio. E eu vou com ele, nós depois vamos para uma cidade, e eu estou lá tranquilo, né? Porque não sabia, não fazia ideia do que era, pensava que íamos só ali, era uma coisa básica, e depois eu vejo, nós entramos numa sala e ele começa a me encaminhar e diz: olha, vai ali, senta-te ali. E ele senta-se tipo numas filas atrás e eu depois começo a perceber que eu estou-me a sentar, que eu estou tipo dentro de um tribunal. Estou numa sala quase de julgamento, porque eu sento-me num banco que está à volta quase uma mini masmorra de réu. E eu começo a perceber, mas o que é que estou aqui a fazer? E começo a ver, tipo, o senhor entra, que era supostamente o juiz, e nós todos nos levantamos, porque a senhora que estava ao meu lado, que supostamente devia ser a minha advogada, que eu depois vim porventura a perceber era a minha advogada, está aqui ao meu lado, diz que nós temos que nos levantar, o senhor lá fala, e eu sento-me. E depois eles falam em grego, e entretanto ela faz a tradução em inglês para mim, e que eu começo a perceber a situação, que aquilo era tudo derivado ao carro, que aquilo deve ter avançado um processo. Como não houve resposta nenhuma, chegou àquele ponto de ter que ir a tribunal. Que eles, se calhar, desvalorizaram a situação de tal forma que aquilo acabou por ir para tribunal. E eu estou ali sentado eu nunca tinha estado num tribunal, nunca tinha estado naquela situação e de repente começo-me a deparar naquela situação e começo a juntar as peças todas. Daí ele ter-me dito que eu vi com uma camisa, uma coisa assim mais apresentável. E eu começo a perceber, a minha sorte foi o quê? Foi que o juiz era adepto do clube onde eu tinha estado, do Anortas. A minha sorte foi essa, porque ele começa a analisar o processo, vê lá as coisas, os papéis, começa a mexer, olha para mim e começa a reconhecer ele. Olha, mas tu és o Caló. E a juíza diz tipo, assim, é ele. E ele depois começa a querer falar comigo diretamente, a dizer,
Mas... E fala exatamente disso, do acidente, que ele ficou a saber do meu acidente, ficou muito preocupado. Isto no meio do julgamento, parecia que de repente ficámos ali os dois. E ele começa ali a trocar a conversa comigo. Mas fiquei feliz que recuperaste muito bem, não sei o quê. E depois, na altura dele aplicar o que é que tivesse que aplicar, ele diz, olha, tendo em conta que és jogador ou foste jogador do clube que eu gosto muito, sei que precisas imenso da viatura para te deslocares para os treinos e não sei o quê, vai só uma multa de 50 euros e não sei o quê, e eu vou o meu processo. E eu olho para trás e depois o meu diretor, tipo, naquela, sapámos mesmo, porque aquilo devia ser algo muito mais grave, porque eu não sei até que ponto o carro estava, se calhar o carro estava com o seguro completamente atrasado, não tinha as coisas, os papéis, devia estar tudo. Era como se eu pegasse um carro e eu fosse andar para aí, o carro não tinha nada. Isto foi o que eu depreendi posteriormente, né? Porque aquele carro não devia ter nada e eles foram obrigados depois disso a ter que meter o seguro, a legalizar o carro completamente para que eu pudesse continuar a utilizar. Mas, resumindo e concluído, eu sapei-me ali porque era jogador do antigo, fui antigo jogador do clube que aquele juiz apoiava. E ele próprio fez questão, olha, como é jogador foste jogador do meu clube, eu gosto muito de ti, olha, tens só uma multa de 50 euros e podes ir embora. Assim, dá os papéis e nós nos chapámos à grande assim. Mas que história deliciosa, que história deliciosa. Incrível. Foi uma coisa incrível porque eu nem tinha noção que eu estava no tribunal. Ele manda-me lá entrar, eu vou andar assim, ele diz, olha, sentes-te ali. Só que eu achei estranho que eu estou sentado num banco, à volta tinha uma masmorrazinha. E eu, o quê? Não acredito que eu... Pois, eu só me apercebo quando vejo o juiz a entrar. E eu, Jesus, onde é que eu vim parar? E o diretor naquela, não, isto está tudo bem, não há problema nenhum. Quase que eu eu preso por causa daquele acontecimento e nem tinha noção. Delicioso. História ótima. Calma, só mesmo para terminarmos, pergunto como é que se deu a mudança para a Grécia e como é que foi a experiência nestes dois clubes, no Chania e no Aeolix. Exatamente, foi um país que era uma cultura muito parecida, daí eu ter arriscado, porque era um país com uma cultura muito semelhante, falavam a mesma língua, têm as mesmas formas de estar, as mesmas formas a nível cultural, até de religião, é tudo igual, eles são ortodoxos em muitos países, daí eu ter avançado nessa nova experiência para a Grécia e consegui ter o 880 também porque foi tudo em um ano, uma época, digamos assim, e eu consegui ter o 880 desse país, porque no Chania, esse clube que eu fui inicialmente, foi bom. Tinha lá um português, que agora também está aqui em Portugal, creio que está no Tondela, se não me engano, Luís, lateral esquerdo. Sim, Luís Rocha. Exatamente. Sim. Também com ele lá ficou muito mais fácil, né, tendo um português, mas também tinha lá outros, uns dois franceses que pronto, facilitaram e nós estávamos sempre muito uns com os outros e isso acaba por criarmos as nossas famílias nesses sítios. Entretanto também tinha um brasileiro, tinha um argentino e com eles foi nesse sentido, nesse ano, no primeiro clube foi algo tranquilo, foi uma experiência, apesar disso, foi positivo, tive com pessoas muito boas, conheci pessoas muito boas também e foi bom nesse sentido. O único problema que tive lá, digamos, foi porque nós acabamos por ficar, eu vou para lá com um treinador que aposta muito em mim, as coisas estão a correr bem com ele, só que ele depois sai. Ele depois, no início da época, acaba por ter que sair, e aí as coisas complicaram-se porque tiveram que assumir outras pessoas do clube. Nós não tínhamos treinador, acabou por ser o adjunto e um diretor que ficaram à frente da equipa. E aí eu tive alguns problemas porque na forma de ver eles eu não estava a encaixar na equipa e comecei a perder algum espaço e foi derivado a isso a minha mudança, porque tendo em conta a situação como estava e como tudo levava a crer que iria manter-se e manteve-se até quase o final dessa época,
Eles não tencionavam mudar de treinador porque não queria, o presidente na altura conversou comigo, disse que não queria ir buscar um treinador só porque sim, se fosse buscar, queria buscar um treinador bom e de momento tinha que ser com aqueles que nós íamos contar. Pronto, e eu na opção daqueles dois, tanto o diretor como o treinador adjunto, não servia muito para aqueles, a ideia que eles tinham. E essa foi a única razão de eu ter mudado, porque estava numa ilha ótima, estava na ilha de Creta, também um clima ótimo, e assemelhava-se muito ao Chipre, era muito semelhante ao Chipre. E pronto, tendo em conta essa situação, eu acabei por optar ir para uma outra possibilidade que ia ter mais espaço para jogar, que as coisas porventura iriam correr melhor, e faço essa mudança. E que certas coisas começaram, digamos que muito bem, tranquilas. Comecei a ter o meu espaço na nova equipa, jogava, consegui ter papel importante logo na fase inicial. No primeiro jogo que eu jogo, consegui logo a assistência para o gol da vitória, já mesmo no final. No jogo a seguir já comecei a titular e faço o gol da vitória. Por isso as coisas começaram a correr bem dentro do possível, mas tivemos mais para a frente, a partir do segundo, terceiro mês, as coisas começaram a complicar um pouco mais e aí comecei a sentir os 80 da experiência, a falhas a nível de pagamentos e as coisas começaram a quebrar um pouco. Ainda assim, aquele plantel fez uma coisa, não há palavras, foi uma coisa incrível o que nós conseguimos fazer daquele plantel, porque eu, porventura, até pelo que me foi dito, foi o que ficou com algum pronto, não sei uma forma delicada de dizer isto, mas pronto, faltaram-me ao respeito nesse sentido em termos de pagamentos. Foi um dos que teve essa situação, outros colegas também porventura tiveram e nós até avançámos com uma queixa no final da época. Esperámos imenso para que houvesse um entendimento do presidente connosco, tentámos solicitá-lo de várias formas, ele nunca correspondeu e ficámos prontos com um débito enorme. Eu, no meu caso, enorme porque tinha um bom salário, digamos assim, para a divisão e pronto, estamos a tentar ver se estes processos ainda ganham forma e se são resolvidos. Mas foi a parte mais difícil, porque estar num país e não sermos pagos para o que estamos a fazer durante vários meses foi a parte mais negativa dessa experiência. E ainda assim, como estava a dizer, este plantel foi incrível porque nós conseguimos nos unir e apesar de tudo, quase a pensar jogo a jogo, conseguimos levar as coisas e conseguimos ganhar o campeonato. Por isso, eu não sei, pode haver casos, mas eu não sei de casos de equipas que tenham ganho o campeonato com tantos salários em atraso. No meu recorde de clubes poderem, clubes ou jogadores poderem exibir isso, de terem títulos com tantos salários em atraso. E isso foi o que aconteceu. Nós conseguimos ganhar o campeonato, na altura fomos ao play-off de subida e conseguimos ganhar o campeonato essa época. Depois nesse play-off ficámos em primeiro, conseguimos ganhar o campeonato. Por isso todos os jogadores conseguimos fazer algo incrível, porém isto é complicado porque é um pau de dois bicos, porque há pessoas que estão associadas ao clube que não têm culpa da má gestão que foi feita por parte de outras pessoas, claro. No caso do presidente. Mas eu acho que foi ainda assim um título muito merecido pela gente daquela terra, porque também era um clube que não conseguia subir a divisão há muitos anos e nós conseguimos fazer esse feito e associado ainda ao primeiro lugar, que foi algo memorável para todas as pessoas da cidade e obviamente estavam super felizes com a época que tínhamos conseguido. Da terceira para a segunda divisão, certo? Exatamente. Caló, terminamos assim a viagem pela tua carreira. Eu tenho só aqui um jogo de perguntas e respostas rápidas. Eu vou-te fazer uma série de perguntas e peço que respondas a primeira coisa que te venha à cabeça.
Começando então, pergunto, dos países em que estiveste no estrangeiro, qual foi aquele em que mais gostaste de viver de forma geral? Chipre. O país do estrangeiro com a melhor gastronomia? Chipre. O clube com o melhor estádio em termos de infraestruturas? Anorthosis. O clube com os melhores adeptos? Acho que vou receber algumas mensagens por causa desta resposta, mas eu mantenho o Anorthosis. O melhor jogador com quem jogaste nestas aventuras no estrangeiro? Eu joguei com muitos bons jogadores. Pá. Eu acho que eu nem consigo dizer isto. Eu joguei com muitos bons jogadores. Eu joguei com muitos bons jogadores mesmo. Mas se vamos olhar pela estatística e pelos números, o Ricardo Fernandes acaba se calhar por ser um nome mais sonante. Porque já tem uma Champions. Não é qualquer jogador que pode se gabar de ganhar uma Champions League. É capaz de ser. Joguei com muitos bons jogadores mesmo. Mas eu acho que o Ricardo Fernandes foi a ponta do iceberg, porque destacava-se muito. O melhor adversário que enfrentaste, isto é, sendo tu um extremo, soube assim algum lateral que te deixou com a cabeça mesmo em água, um lateral por quem não conseguias passar, alguma coisa do género? Não é que eu sentisse que não conseguia passar. Felizmente consegui passar pela maior parte dele. Mas um lateral que eu tinha muitas dificuldades de jogar contra ele, porque eu sabia que eu era mais rápido, eu era capaz de ser mais forte, mas ele tinha uma experiência a jogar que tornava difícil jogar contra ele. Foi o Mário Sérgio, também português. Sim. O melhor treinador que tiveste nestas experiências no estrangeiro? Também tive treinadores que é mesmo. Esta também é muito difícil, porque eu felizmente tive treinadores que ajudaram-me imenso. Tive muitos treinadores, mas eu vou pelo treinador que me acolheu no berço. Isto, experiências fora do país, vou pelo Agi Lucas. Foi o meu primeiro treinador no clube, no Doxa, quando saí. Se bem que tive outros também que ajudaram muito. Eu lembro também do Ronnie Levy, que foi o que eu tive no Anortos, a israelita. Ajudou-me também imenso a crescer como jogador. Mas pronto, eu vou pelo treinador de berço, porque foi o primeiro a acolher-me e a dar-me a oportunidade para que fosse conhecido e visto o Lucas Agi Lucas. Pergunto se há assim algum jogo que não esqueces, que tenha marcado de forma especial nestas aventuras no estrangeiro? Talvez essa final da taça que eu falei. Sim. Obviamente o jogo do título, que somos campeões na Arménia, também obviamente fica marcado. Na Grécia, tive jogos muito importantes, que foram jogos que deram títulos, mas o que acaba por se calhar ficar também muito marcado é essa final quando eu jogava no AEL contra o Apoel, que eu jogo contra o Mário Sérgio e nós acabamos por perder 4-2, e nós, quando estamos a empatados um igual, eu tenho um lance que eu mando uma bola ao poste e eu fico muitas vezes a pensar, se essa bola tem entrado, será que não me dava muita coisa no resto da minha carreira? Fico muitas vezes a pensar se essa bola ao poste, não acabou por decidir muitas coisas. É engraçado perceber que vocês jogadores fazem também esse exercício de como é que as coisas teriam sido. Por acaso é muito engraçado. E só mesmo para terminar, pergunto se há algum país no qual ainda não jogaste e onde gostavas de jogar. A nível, digamos, profissional, gostava de jogar em Portugal. É que é curioso, exatamente, é verdade, exatamente. Gostava de jogar em Portugal no mesmo nível que tive nos outros países todos.
porque ainda não. Pronto, foi o que nós estivemos a falar, teve quase para acontecer esta época, mas por motivos de força maior e questões de regras FIFA não aconteceu ainda. Tenho as situações pendentes que estão para acontecer. Tenho pessoas que estão a torcer por mim e a fazer para que isso possa acontecer o mais breve possível. Porém, se calhar acaba por ser o país onde eu mais queria deixar a minha marca e não aconteceu até então. Acaba por ser, tirando a parte da formação, do Benfica, do Estoril e tudo mais, acaba por ser, a nível profissional, digamos assim, a nível sénior, o sítio que eu gostava ou que eu desejo ainda que as pessoas possam conhecer e saber um pouco de mim. Acho que é mesmo Portugal. Caló, olha, só te posso agradecer por este bocadinho que tiraste para conversar comigo. Foi mesmo um gosto enorme conhecer a tua história, a tua viagem, portanto só te posso agradecer imenso. Não, eu que estou agradecido pela oportunidade e é tal coisa de dar a conhecer um pouco às pessoas tudo um pouco do que foi até então. E pronto, e é isso. Pode ser que agora, quando já estiver em Portugal, deu outra entrevista já com esse intuito de demonstrar o objetivo que foi concluído. Ficamos à espera. Claro. Para quem nos vê e para quem nos ouve, já sabem que nos podem acompanhar nas redes sociais, TikTok, Instagram e Twitter, e logicamente também no YouTube e no Spotify. E já sabem, viajem connosco.